Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, ainda é Natal, mais uma vez, Feliz Natal. Me debrucei um pouco justamente porque dentro da oitava do Natal, neste dia, nós celebramos a Sagrada Família de Nazaré. Maria, Jesus e José. E o que temos a meditar desta festa, desta Sagrada Família, que muito tem a dizer a nós? Nos nossos tempos, na nossa casa, naquilo que vivemos, muito nos tem a ensinar. Antes de entrarmos, gostaria de lembrar uma vez mais, o Natal não é o aniversário do Senhor, mas sim nós celebramos o nascimento do Senhor. Por quê? Porque aniversário tem a ver com ano, não sabemos o ano certo, corretamente, que Jesus nasceu, mas é o hoje da liturgia que faz o nascimento de Cristo presente, aquilo que meditamos alguns dias, agora no final do nosso advento, que é justamente presentificado. A liturgia presentifica um fato da vida do Senhor. Em especial agora, neste tempo, o Natal, como vamos escutar mais uma vez na oração eucarística, hoje nasceu para nós, hoje. São 8 dias de festa da Igreja. E, dentre esse período de festa, a Sagrada Família está incluída no domingo, após o Natal. O texto do Evangelho vai nos levar alguns anos adiante daquilo que Jesus nasceu a seus 12 anos de idade. Mas ainda está dentro desta festa. Ainda é a vida deste menino, que deve de nos encantar, de tocar profundamente o nosso coração enquanto cristãos e transformar também a nossa vida, a nossa história e a nossa família. Primeiramente, para sabermos, existem, para o dia de hoje, 2 opções de primeira leitura e 2 opções de segunda leitura. Cada diocese ou cada igreja tem a liberdade, segundo o folheto utilizado, para escolher uma delas. Eu vou fazer da primeira leitura meditação breve sobre as 2 opções de primeira leitura, porque as 2 têm muito a nos falar. Já da segunda leitura, uma delas, porque a outra, São Paulo, também é claríssimo, se bem que a de hoje também é claro. E por fim, o Evangelho. Entremos. Primeira leitura em Eclesiástico 3, de 3 a 7, 14 a 17. Primeira opção. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Caríssimo irmão e irmã, se temos aqui jovens e crianças, é claro este texto para cada um de nós. Obedecer, honrar o pai e a mãe, o mandamento de Deus. Mas isso não perpassa só a vida dos jovens.
Devemos de compreender que o Senhor nos coloca no quarto mandamento honrar pai e mãe, e não obedecer toda a vida ao pai e à mãe. Honrá-los, como diz a leitura, honrá-los na velhice, honrá-los a todo tempo, não causar desgosto, mesmo se a memória falha, não ofendê-los, mas tratá-los com amor. Porque se hoje somos quem somos, é graças a eles, ao DNA de ambos que nos formaram biologicamente. E vou trazer algumas meditações de fatos bons e ruins de famílias, juntamente com o Evangelho, para que nós vejamos que sempre Deus tem algo a nos falar. Deus nos deu um mistério de termos a família que temos, não fomos nós que escolhemos. Nós, talvez, os pais, queriam filhos melhores, perfeitos, mas são os filhos que têm hoje e que devem de continuar sendo lapidados segundo a fé. Os filhos, talvez, nós, enquanto filhos, em algum momento pela cabeça nos passou, eu queria ter um outro pai e uma outra mãe, uma família mais perfeita. Mas são os pais que Deus nos deu. Mistério. Vemos que o mistério envolve a nossa vida e nós não compreendemos. Não é somente a vida de Cristo, mas até mesmo a nossa vida participa do mistério de Deus, o mistério da criação. O mistério que nós vivemos e que nós muitas vezes não contemplamos. Não entendemos para que Deus nos permitiu isso. Devemos de recordar sempre e ter claro que devemos de obedecer às ordens do pai e da mãe sempre que estão em consonância com as ordens de Deus. Sempre que se comunicam com aquilo que Deus tem a ensinar para cada um de nós. Não devemos de obedecer a partir do momento em que temos consciência, em que temos um certo nível de consciência, que a igreja diz dos 7 anos de idade em diante, se nossos pais nos ensinam e nos pedem coisas erradas, contrárias aos mandamentos e ensinamentos de Deus, não devemos de obedecer. Convém obedecer antes a Deus do que aos homens. Isto é para todos. Então devemos de ser sempre obedientes aos pais, porque, como vamos ver no Evangelho, eles são a encarnação daquilo que Deus fala, dos ensinamentos de Deus. E você, querido pai, querida mãe, tem sido para teus filhos esta presença viva dos ensinamentos de Deus? Aqueles que vivem e praticam, ou se esforçam em viver e praticar o que Deus pede? É através disso que teus filhos têm que obedecer, não porque simplesmente saíram do DNA de vocês. Não, não, não. Muito ao contrário. É justamente porque Deus age através de vocês e vocês são a presença de Deus na vida deles. A segunda opção de primeira leitura vai nos levar a compreender ainda mais esta questão. Mas isso vale também para nós adultos? Padre, o senhor não acabou de dizer que nem toda idade vamos obedecer o pai e a mãe? Sim. Os pais biológicos? Sim. Porque muitas vezes já não moramos com eles, constituímos uma família e agora minha família é minha esposa, meu esposo e meus filhos. Eu devo de me preocupar, antepor a família que eu constituí, mas isso não quer dizer que eu abandono os meus pais. Eu devo de continuar tendo esta honra para com eles sempre que possível, mas a minha família que eu constituí em primeiro lugar agora. Mas, em que sentido? Quem é o Pai por excelência? Um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Quem é a mãe que nos gerou para este Pai dos céus? Senão a pia batismal na igreja, o útero que nos gerou, como meditávamos ainda esses dias atrás? Aqui está. Então isso serve para nós, não somente enquanto filhos, na idade, até termos a plena maturidade e constituirmos família, mas isso serve para a vida inteira, na nossa relação com Deus enquanto nosso Pai e a Igreja enquanto nossa mãe. Então voltemos ao texto, a ler de novo. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Qual pai? Somente os nossos pais na terra, quando nos ensinam isso? Não, o próprio Pai que está nos céus, como disse Jesus. Mas nós, quanto nos esforçamos em recordar, porque rezamos com a maior facilidade Pai Nosso, mas não vivemos como seus filhos. Nós,
Não aprendemos a ser filhos? E não honramos a Deus como Pai? Somos muitas vezes contrários àquilo que o Senhor pede a nós. E porque não nos esforçamos, não queremos ter um mínimo de esforço. Não é porque esforçamos e falhamos, mas é porque a maior parte do tempo nós queremos viver a vida esquecendo que Deus é nosso Pai. O que mais? Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Ai, Padre, eu não sou ouvido por Deus. Temos sido seus filhos. Temos honrado ao Pai por excelência, assim como honramos, apesar de tudo, o Pai e a Mãe na terra. Não sei como foi tua relação com teu pai e com a tua mãe, ou como é, mas recorde-se. Enquanto cristão, aprenda a ter fé e a pedir a bênção ao teu pai e à tua mãe todos os dias, se você ainda os tem. Não perca isso, porque Deus confirma a bênção através da boca da mãe e do pai. Foram os primeiros a dar a bênção aos filhos. Mas temos realizado isso? Temos realizado a vontade de Deus e honrado a Deus, evitado o pecado, para que sejamos ouvidos nas nossas orações? Quem respeita a sua mãe, olhemos a mãe enquanto igreja, é como alguém que ajunta tesouros. E somente tesouros temos a juntar quando realmente respeitamos nossos pais, tanto biológicos quanto a igreja enquanto mãe que nos gerou, até mesmo Maria. Se nós fazemos isso, temos uma vida virtuosa, buscamos ser pessoas mais alegres em Deus e não segundo o mundo, temos uma outra visão da vida segundo aquilo que Deus vê e não uma visão meramente mundana, biológica. Quantos tesouros! Isso não é tesouro para nós. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Quem honra a Deus terá alegria com seus filhos. Ah, mas Padre, mas eu obedeci a Deus, eu fiz tudo a minha vida inteira e olha, eu sofro com meus filhos. Nós não compreendemos algumas coisas. Algumas coisas pertencem a um mistério que só compreenderemos ao longo da vida. E no dia em que orar, será atendido. Mais uma vez, oração atendida. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. Se obedecemos a Deus, é o consolo de nossa mãe igreja, o consolo da Virgem Santíssima. Porque é tudo que a igreja quer, que nós obedeçamos ao nosso pai. Sigamos a leitura agora de 14 a 17. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto, enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes, em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será a tua edificação, e no céu será a tua edificação. Então o Senhor pede aqui que nós honremos, amemos, amparemos os nossos pais biológicos. Voltemos agora à questão biológica. Nós temos agido, os que têm pai e mãe ainda, amparando o pai e a mãe na velhice, com aquilo que podemos, nossas orações, nosso tempo de escuta, nosso estar ali ao lado, o dizer eu te amo, o ser verdadeiramente filhos. Temos realizado tudo isso? Temos, apesar de toda a dificuldade que temos com eles, respeitado na sua velhice quando perdem a lucidez? Porque quantas vezes já escutei pessoas terrivelmente falando coisas horríveis de seus pais já acamados ou doentes? São seus pais. São situações que nenhum de nós queremos passar, mas que todos nós podemos passar. E temos honrado, amado, sido compreensivos apesar de tudo. Nossa, já está com Alzheimer, repetitivo. Ai, que dureza. Não, não importa. É meu pai, é minha mãe. Eu não sei até quando terei comigo. Temos amado? Há um caso que eu conheço da história de uma pessoa que estava para se aposentar. E essa mesma pessoa conseguiu se aposentar e disse, agora eu quero cuidar da minha mãe, porque quando foi do meu pai pedia para cuidar dele, eu não cuidei porque não queria deixar meu trabalho, ele morreu e hoje pesa a consciência.
Pois bem, tempos depois fomos visitar esta mesma pessoa que estava já cuidando de sua mãe, aposentada agora. E dizia que não via a hora daquela velha, sem a graça de Deus, já sabem que palavra é essa, morrer. Que amor de filha é esse? Que amor é esse? A mãe acamada, sem poder falar, somente se alimentava na cama e dizia isso de sua mãe. E ainda se dizia católica. Deus está pedindo para nós que não é este caminho que devemos de tomar. Devemos de honrar, cuidar, amar, respeitar, até o último momento de suas vidas. A segunda opção de primeira leitura é conhecida nossa. Justamente Ana que concebe o profeta Samuel. Ana concebeu. Lembremos, Ana era estéril, via a outra esposa de seu marido, que tinha filhos. Seu marido a amava, não desprezava por ser estéril, tinha um amor muito grande para com ela, mas ela queria sair da vergonha de ser infértil. E assim rezava a Deus, e rezando em prantos, lhe abençoou o profeta, e lhe disse: o ano que vem te será concedido aquilo que pedes. E assim aconteceu. Ana não falava em voz alta, somente chorava diante do altar de Silo, ali do templo de Silo, pedindo a Deus essa graça. E, no tempo devido, ela concebeu o profeta Samuel. E aqui vemos já uma mãe que reza em silêncio, uma mãe que persiste na oração. Sabemos que Samuel não vai ser o único filho, Ana terá mais. Samuel, interessante ao preparar a homilia, descobri que Samuel era também um nazareno, assim como Sansão. Não lhe era passado uma navalha na cabeça, não era cortado os seus cabelos. Esta é a questão de Ana e também Samuel. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz um filho e chamou Samuel, porque, disse ela, eu pedi ao Senhor. Quando seu marido, Elcaná, subiu com toda a família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto, Ana não subiu, mas disse ao marido: eu não irei, enquanto o menino não for desmamado. Então o levarei para ser apresentado ao Senhor e ali ficará para sempre. Logo que o desmamou, Ana levou consigo o menino à casa do Senhor em Silo e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem um novilho, apresentaram o menino a Eli, e Ana disse-lhe: ouve, meu senhor, por tua vida. Eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só ele sirva em todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. O que tem a ver esta leitura com a primeira, com a questão da Sagrada Família? Caríssimos irmãos, os filhos, antes de pertencerem aos pais, pertencem a Deus. Ana pediu um filho a Deus. Talvez muitos não pediram. Aconteceu por causa do amor, da vida conjugal. Não foi pedir, rezei. Não, os filhos vieram. Mas amei os filhos, lhes ensinei tudo e lhes entreguei ao Senhor. Não como Ana para deixar na igreja, para viver com o padre. Não. Compreendamos bem. Mas a questão é que se o filho pertence ao Senhor, eu devo de levá-lo à presença do Senhor. E nós, vocês que são pais, no caso eu não, mas aqueles que são pais, avós, tios, tias, têm levado as crianças a Deus? A alma quem gerou? Foi o útero da mãe? Não. Foi o pai? Não. Foi justamente a mão de Deus, é obra de Deus. Os pais deram a graça, concederam a possibilidade da vida biológica, mas Deus deu a alma. E esta criança, pertencendo a Deus, deve de ser conduzida a Deus. Mas é isso que tem sido feito. As crianças pequenas, os jovens que temos em casa, na família, temos levado até Deus no seu templo, na igreja? Temos ensinado a fé?
Temos apresentado ao Senhor a quem pertencem e deixado aos pés de Deus, no sentido de viver a vida da graça de Deus e não uma vida meramente humana? Ou simplesmente queremos dar as coisas, os bens materiais, a escola, os estudos, mas a Deus deixamos de lado. E aqui é um pecado, querido pai e mãe. Se você nunca confessou, confesse. E aqueles que estão fazendo, abandonem, mas também confessem e abandonem esse pecado. Deixar de levar a criança à missa dominical, aos sacramentos, a frequentar os sacramentos da igreja, é pecado por parte dos pais. Quarto mandamento, nós olhamos somente a honrar pai e mãe. Não. Aqui quer dizer honrar o pai e a mãe, honrar os superiores e também a questão dos filhos. Vocês têm conduzido os filhos à igreja? Mas chora muito. Mas bagunça. Não importa. Não importa o que façam. Muitas vezes, muitas pessoas viram isso realmente para mim. Nunca me importei e nunca fiquei bravo por uma criança que chorou no meio da missa, que aconteceu alguma coisa no meio da missa, mas agora adulto conversando na hora da missa, pelo amor de Deus. Aí já não dá. Não são crianças. Se têm idade mental de adulto, não deveriam de estar conversando no momento em que se celebra o sacramento. Uma criança é uma outra coisa. Não tem consciência a maior parte das crianças. Mas mesmo assim devem de ser apresentadas como Samuel, desde pequenas, no templo do Senhor, como o próprio Jesus. E temos feito em nossas famílias. Temos conduzido. O problema hoje é que muitas famílias querem que as crianças cresçam e tenham a sua fé e não ensinam a fé. Mas isso é completamente errado, porque o maior tesouro que podemos ter na nossa vida é o céu. E como vamos para o céu se não amamos a Deus, se não conhecemos a Deus? Então devemos de dar a graça do batismo, conceder aos filhos, sobrinhos, netos a possibilidade de conhecerem a Deus. Se não levamos ao encontro com Deus na nossa fé, estamos ensinando tudo errado. E depois reclamamos, meu filho fez isso e aquilo e hoje está perdido com as más amizades, fazendo coisas erradas. Mas quantas vezes você o levou para a igreja? Quantas vezes o ensinou a rezar? Quantas vezes o ensinou o caminho de Deus aos seus filhos, aos seus netos, aos bisnetos, sobrinhos? Pai e a mãe não ensinam, mas e você? Não tem a possibilidade de ensinar. Sem isso a família não cresce. Sem Deus é impossível alcançar a salvação. Hoje, passemos pelo Salmo brevemente, o Salmo 128, que é um dos salmos que já ouvimos ao longo desse ano. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. E diz mais adiante: Feliz és tu se temes o Senhor, temor ao Senhor, obediência a seus mandamentos e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver, serás feliz, tudo irá bem. Se existe o temor ao Senhor, então a felicidade acontecerá na vida. Passemos ao Evangelho e talvez retorne algumas ideias do que apenas falava em questão de família, em questão de filhos. Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui devemos de ter presente que era um pedido da Torá, que para as 3 grandes festas se fossem, se possível, não possível, uma delas. E quem morava muito distante, como o norte da África ou países muito distantes de Jerusalém, ao menos uma vez na vida deveria de se dirigir a Jerusalém. E devemos de compreender que Jerusalém tinha o triplo de população que habitualmente vivia ali por causa da festa da Páscoa. Os pais de Jesus subiam todos os anos, demonstra uma vida piedosa, assim como Jesus estava aos sábados aonde? Na sinagoga. Já temos ensinamentos aqui com Maria e José. Maria e José instruíram Jesus na fé. Jesus é Deus sim, mas não deixou de praticar a fé judaica. Não deixou de viver a fé de seus pais, até instituir ele a Santa Igreja.
E assim, Jesus, ensinado pelos seus pais, ia sempre com eles também para as grandes festas, como se nós fôssemos a Roma. Nós aqui questionamos, mais uma vez, temos levado as nossas crianças até a igreja? Ah, mais bagunça, mais chora, mais isso, mais aquilo. Deixa de arrumar desculpa. Jesus não era obrigado a ir nessas festas até completar 13 anos. Aqui Jesus ainda está na menoridade espiritual para um judeu. E Jesus foi mesmo assim para o templo, para Jerusalém, na festa da Páscoa. A família sobe unida a Jerusalém. Como a família deveria de ir unida à igreja, deveria de rezar unida em casa. Está acontecendo isso em nossos lares, porque é isso que está faltando muito na nossa vida familiar. Continuemos o texto. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Como dizia, 12 anos ainda era considerado menor de idade. O pai ainda era responsável pelos pecados do filho, essa era a ideia dos judeus. Com 13 anos, como hoje ainda existe uma bar mitzvah, que veio a existir depois, a Jesus, ele se tornava agora conhecedor da lei e era responsável pelos seus erros, pelos seus pecados e por todas as coisas que fazia, não mais seu pai. Então Jesus está subindo com a sua família, mesmo não sendo ainda necessário. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Durava de 3 a 7 dias, justamente essa peregrinação. Então aqui, Jesus ficou, não sabemos se Maria e José ficaram 3 ou 7 dias, mas Jesus passou desapercebido e ficou por ali. Diferente de qualquer outra criança, Jesus não ficou ali para fugir de seus pais, para bagunçar, para fazer coisas erradas, de forma alguma, mas para já dar início à sua missão. E por aqui vemos que Maria e José tinham uma certa condição de vida para poder estar com frequência indo a Jerusalém, que ficava a 130 quilômetros de Nazaré. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Por quê? Até 12 anos, o menino podia ir tanto na caravana de homens como de mulheres. Então, Maria pensou que estava com José, José pensou que estava com Maria, Jesus não estava com nenhum dos dois. Como muitas crianças nossas se perdem, às vezes, na praia, no supermercado, no shopping, a criança fica chorando, perdida. Assim também aconteceu com Jesus, mas ele não se perdeu, ele ficara em Jerusalém. Por que Jerusalém? Aqui já está o fato daquilo que acontece ao final do Evangelho. O nascimento de Jesus, como meditamos, já está ligado com a sua paixão e morte redentora. Em Jerusalém será questionado, condenado à morte, e depois de 3 dias, como escutaremos no Evangelho, ele ressuscitará. Os 3 dias de aflição de seus pais são os 3 dias também de ocultamento de cada um de nós. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Aqui devemos de ter presente uma coisa diante de nós. A quem procuramos? Procuramos verdadeiramente a Jesus, o Deus que se fez menino? Que ao olharmos ao presépio o menino Jesus que temos em casa, nós buscamos enquanto pessoa, ao olharmos um crucifixo, nós buscamos este Cristo crucificado enquanto homem verdadeiro e Deus verdadeiro? Ou temos isso como uma mera decoração em nossa casa que daqui a pouco volta para a caixa, que vai ficar na parede, está ali para proteger, mas eu não tenho fé? Só tenho fé que é um objeto que me protege? Espera aí, isso não é a fé católica. Estamos buscando a Jesus enquanto pessoa? 3 dias depois, recordando a cada um de nós justamente o seu momento da paixão, morte e a ressurreição, os 3 dias de sepulcro, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Jesus aqui estava na sua missão, ensinando a lei. Porque estar sentado no meio dos mestres quer indicar que ele é um mestre. Com 12 anos, é um mestre
junto com os outros mestres, porque o discípulo ficava em pé enquanto o mestre ficava sentado. Então Jesus é um mestre no meio dos mestres da lei. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse, o texto diz, meu filho, por que agiste assim conosco? A tradução mais correta seria, meu pequenino, por que agiste assim conosco? Olha a doçura de Maria para com seu filho. Mio bambino seria em italiano, meu pequenino, por que agiste assim conosco? Maria está questionando a Jesus, mas já vamos compreender algumas coisas aqui também que tem a dizer a nós. Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Primeira coisa, teu pai e eu indica o quê? Está indicando o papel de Maria e de José como pai e mãe, não o nome dos dois. Mas isso simboliza a tradição, simboliza a história passada de um para com o outro. E vai demonstrar em seguida que Jesus veio fazer uma nova caminhada, um novo caminho espiritual. Maria não está assim com raiva de Jesus. Não está como uma mãe que fica brava quando perde o seu filho, mas simplesmente lhe questiona para compreender. Ela sabe que é o Filho de Deus, mas ainda está na dinâmica do conhecimento pleno da vontade de Deus. Conhece algumas coisas, mas não tudo plenamente, não é onisciente, somente Deus é onisciente. Por isso Maria está entendendo a obra de Deus e quer entender o porquê Jesus agiu assim. Segunda coisa, Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles falam com Jesus. Jesus aqui lhes questiona, por que me procuráveis? Deveria de ser procurado se essa é a missão dele, de anunciar o Pai ao mundo, de transformar, de renovar a vida de Israel. Nós temos a falta de compreensão deste menino, deste momento de Jesus. Ele justamente está realizando a obra de seu pai desde pequeno. Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Este ponto quer dizer o quê? A sua vocação. Esta é a minha vocação. Por que me procurais se esta é a minha vocação? Vós sabeis que eu fui vim do Pai para este motivo. Mas Jesus não dá sinais de ressentimento, nem se revela contra eles, mas os consola e esclarece e se defende, fazendo uma afirmação pública da sua personalidade e missão divinas. Esta é a missão de Jesus. Ele, com todo carinho, diz isso a seus pais. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui algumas coisas também, antes de avançarmos mais profundamente no Evangelho de hoje. Jesus lhes era obediente, submisso, por quê? Porque eles eram obedientes e submissos a Deus, o que disse ainda há pouco. Eram fiéis, tinham esta fidelidade para com Deus. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, porque seguia o que os pais encarnavam do Evangelho na sua vida, mas também conforme ia avançando a sua idade, ia demonstrando a sua sabedoria. Não foi como uma mágica, mas foi de acordo com a idade, demonstrando a sua sabedoria, mesmo sendo Deus, como diz a música do Natal. Entremos agora a outros pormenores e alguns exemplos práticos para a nossa vida.
A família deve de ser uma escola de vida e não um albergue de egoísmo. Porque hoje muitas casas e muitas famílias se tornaram albergues de egoísmo. O pai não tem mais tempo para seus filhos, nem mesmo a mãe, porque temos que trabalhar, sustentar. Eu sei que isso é necessário, não estou dizendo que não é. Eu entendo, mas tenho que ter tempo para os meus filhos. Os filhos já não têm tempos mais para os seus pais, somente para os amigos, TV, internet, videogame, etc. Cada um tem o seu quarto e trancado no seu quarto, isso daqui é meu, ninguém entra, ninguém toca. Não há uma vida familiar sadia. E todos se tornaram egoístas na casa. Cada um se preocupa com a sua felicidade e se esquece que todos devem de se complementar e fazer uns aos outros mais felizes. Deve de ser uma escola de vida, onde o pai e a mãe ensinem valores cristãos, ensine também as virtudes, o que é um amor verdadeiro, mas nem sempre é. Muitas famílias que se dizem católicas aplaudem crianças dizendo palavrão e cantando músicas ou ainda dançando músicas que não vêm com a fé e depois choram mais tarde, porque meu filho e minha filha se perderam, meu neto, minha neta. Onde que falhei? Onde será, não? Aqui está a falha. Porque se vive esta questão de egoísmo e de falsos prazeres. A família de Nazaré nos é um exemplo. Cada um ama o outro. Maria ama José, José ama Jesus, Jesus ama Maria, Jesus ama José, Maria ama Jesus. Cada um tem um amor verdadeiro ao ponto de se sacrificar pelo outro. Todos têm costas robustas e braços fortes para sustentar e acompanhar o outro. Mas nós, em nossas famílias, temos agido assim? Temos defendido a nossa família? Sustentado, acompanhado? Não importa a questão dos filhos, devem de ser recebidos sempre conforme Deus nos concede em famílias. Devem de ser acolhidos, não rechaçados, abortados, excluídos. Não importa se os filhos são normais ou com deformação física ou mental, sempre exigirão esforços, responsabilidade e sofrimento da parte dos pais. É ou não é verdade? Sempre. E esta força o pai e a mãe devem ter. As famílias até a Revolução Industrial eram o centro de tudo na vida da sociedade. Tudo era uma família. Uma paróquia, uma diocese, tudo. Era uma família cada vez maior. Depois, com a Revolução Industrial, o dinheiro se tornou o centro de tudo e os prazeres também, onde a família já não é o centro de mais nada. Nós devemos de colocar esta centralidade da família enquanto valor humano. Vemos também em Jesus uma criança que ensina. Devemos de compreender os fatos da sua vida. Jesus ensina e não quero dizer que vamos escutar tudo o que as nossas crianças ensinam, como algumas igrejas colocam crianças para pregação. Talvez não seja a melhor coisa, porque não tem maturidade e conhecimento espiritual. É uma coisa mais emocional do que espiritual. Um momento de oração, uma criança falar e tudo, não é proibido. Mas agora conduzir uma assembleia, dirigir o momento, é meio complexo. Devemos de ver que aqui Jesus nos ensina com os fatos de sua vida. E ficou ali diante do Pai para cumprir a sua missão. Não foi para se divertir nem para fugir dos pais, como a dizia antes. Nós devemos de ver aqui que temos que reencontrar também em nossas vidas a Jesus. Porque muitas vezes nós perdemos Jesus. Não foi Jesus que se perdeu, foi Maria e José que perderam Jesus. Somos nós que também, no dia a dia, perdemos a Jesus e caminhamos distante dele. E temos buscado este reencontro com o Senhor em nossas vidas. Não um reencontro sentimental, mas um reencontro que transforma a nossa vida e que nos faz verdadeiramente um com Deus. Jesus, então, se torna responsável de suas ações no ano seguinte, por passar para a maioridade, e nos mostra que até lá os pais devem de educar seus filhos
e conduzir os filhos a Deus, como Maria e José fizeram com Jesus. Honrar pai e mãe, mais uma vez, tenhamos claro, não é obedecer os pais em tudo, mas somente se eles obedecem a Deus. Tudo que foge da obediência a Deus, nós não devemos de obedecer. Honrar os pais, sim, obedecer somente às ordens naquilo que está em consonância com os ensinamentos divinos. Somente os pais, as pessoas obedientes a Deus, têm autoridade para serem obedecidos. Qualquer um que não seja obediente a Deus perde a sua autoridade. E aqui mais uma vez as famílias. Vocês têm obedecido a Deus? Procurado cumprir o que o Senhor pede? Vivido o que o Senhor ensina? Sigamos adiante. Jesus é alguém, mais uma vez pergunto, que faz parte da minha família, é o centro do relacionamento e do amor da minha família? Ou Jesus é uma estátua que vou guardar dentro pouco? E devemos de compreender que nos tempos em que vivemos, a Igreja Católica permaneceu sozinha a defender a família. E, no entanto, a família é o bem que pertence a toda a humanidade. Toda a humanidade necessita de uma família para continuar a sua vida, para continuar vivendo e existindo na face da terra. Mas somente a Igreja é uma das únicas instituições que resta permanecendo, sustentando e protegendo a família como ela deve de ser. A maior parte não quer mais. Ai, padre, hoje tem novos estilos de família. Não é família, geram filhos. Podem até ter uma outra concepção, mas não a de família. Porque uma família verdadeira tem a geração de uma vida nova. E compreendamos ainda mais. Por quê? Porque a família é composta de um esposo e de uma esposa. E a criança nasce de um pai e de uma mãe. Queiramos ou não. Recebe o DNA do homem e da mulher. Os cromossomos que ali estão pertencem a um pai e uma mãe. E devemos de compreender isso da mesma forma que se come pela boca e não pela orelha. Alguém aqui coloca arroz, feijão pela orelha e come pela orelha? Não. Só tem um modo de se alimentar, normalmente, o ser humano. A boca. A mesma coisa é a família. Pai, mãe, filhos. É a consequência. Continuemos. Hoje está presente no mundo um projeto diabólico de modificar a estrutura fundamental da humanidade, presumindo-se saber mais do que Deus e ocupar o lugar que a Deus pertence. Deus criou a família. O primeiro mandamento da lei de Deus, primeiro mandamento que Deus dá ao homem e à mulher é: crescei e multiplicai-vos. Primeiro mandamento. A família, Adão e Eva. Então a família querida por Deus é um projeto de Deus, que vem santificado e plenificado na família de Nazaré, mesmo José sendo pai adotivo de Jesus, porque ali lhe ensinara as questões humanas aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nós temos defendido e rezado pelas famílias, cuidado das famílias. E aqui devemos de compreender ainda e nos questionar ainda mais do que serve o homem ter subido até a lua se não sabemos viver mais sobre a terra. O homem vai à lua, faz foguetes, aeronaves, tantas coisas grandiosas, mas não sabe mais viver com uma família sobre a terra. Para que serve? Do que adianta tanto avanço? Tanta tecnologia como essa que está aqui. Serviu para quê? Agora vamos entrar com alguns exemplos próximos a nós, palpáveis a nós em relação à família. Ao escutar Cardeal Comassi, ele comentava o caso de um homem que, depois de uma palestra que ele deu há muitos anos atrás, mandou uma carta e foi conversar com ele pessoalmente. Ele disse: padre, eu cresci numa família disfuncional. Quando eu e meu irmão éramos ainda pequeninos, nossa mãe nos abandonou.
e foi viver com outro homem. Nosso pai pegou e nos abandonou e foi viver uma vida alcoolizada. Nossos avós paternos começaram a nos criar. Meu avô não aguentou o peso de toda a situação dos meus pais e se suicidou. Por fim, minha avó paterna foi quem nos criou, eu e meu irmão menor. E assim crescemos, até que um dia tivemos a possibilidade de ir conhecer a nossa mãe. Tudo o que queríamos era conhecer esta senhora. Descobrimos onde morava e fomos lá. Chegamos, não sabíamos o que fazer, estávamos tremendo de nervoso, chamamos a porta, ela saiu. Minha senhora, nós gostaríamos de dizer que somos teus filhos e gostaríamos muito de conhecê-la, queríamos muito receber o seu abraço. Ela respondeu a esses dois homens: vocês não passam de um sonho. Voltem para seus pais, eu nem me lembrava mais de vocês. Mãe, uma que gerou. E dali os dois irmãos voltaram para sua casa pensando em se suicidar. Porém, uma família da Renovação Carismática na Itália os acolheu, rezou para eles e uma família, ele disse, uma família que não era nossa família nos salvou. Foi essa família que nos salvou. Conhecemos a Jesus, colocamos Jesus como centro de nossa vida, buscamos a Deus. Hoje eu e meu irmão somos felizes e temos nossas esposas e filhos e vivemos como uma família. Estamos vendo o mal que faz uma família que não cuida de seus filhos, que abandona os seus filhos por qualquer prazer momentâneo. Ai, padre, mas cuidado, analise muito bem o caso, para não cometer um erro atroz. Mais ainda alguns exemplos de santos. São João Bosco, quando criança perdeu seu pai, sobrou-lhe somente sua mãe. E ele dizia: primeiro lugar está Deus, depois devo de agradecer a Maria e a minha mãe. E sabemos a grande obra que João Bosco realizou. Graças à sua mãe, que cuidou dele e lhe educou na fé. São Pio X, quando eleito cardeal por Leão XIII, foi até sua mãe, já bem idosa, acamada, e beijou-lhe o anel que tinha na mão, dizendo: se não fosse, mãe, a tua fidelidade a esse matrimônio, a família que a senhora adquiriu, hoje eu não teria este anel episcopal no meu dedo. Então quem merece o beijo no anel é a senhora. E beijou-lhe a aliança de matrimônio. João 23, que relatou, recordo uma vez mais, nossa família, nós éramos muito pobres, mas éramos cheios de Deus. Uma família que buscava a Deus, que aprendeu a rezar e a viver a fé. E por fim, João Paulo II, tão amado por tantos, que descobriu, quando criança, uma noite acordando, que seu pai rezava de joelhos ao pé de sua cama. E disse, já enquanto Papa: a oração do meu pai foi e é para mim uma sorgente de fé e de força. E nós temos sido assim em nossas famílias. Este exemplo de fé e de força para os filhos, netos e sobrinhos, etc. E para encerrar, que já me prolonguei muito, vamos ser breves em Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Nós aqui devemos de ver que o progresso da vida interior, que acontece, que deve de acontecer em cada um de nós, nesta primeira parte, segue: mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Antes ainda pulei um trecho. Como, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também. Daí vem o trecho que acabei de ler: que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria,
do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus, por meio dele dai graças a Deus o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. E assim, nos mostra também o comportamento familiar que um cristão deve de ter. Nós devemos de viver a vida familiar desta forma, os filhos que dizem ter fé, também os pais que dizem ter fé, crescendo na vida, no progresso da vida interior e da vida espiritual e praticando aquilo que aprendeu, ensinando também as novas gerações. Peçamos à Santíssima Virgem Maria e São José que intercedam por nossas famílias e por cada um de nós, para que saibamos escutar cada vez mais a vontade de Deus e colocá-la em prática, sendo fiéis ao Senhor nos seus mandamentos e ensinamentos. E assim, cada vez mais, vivendo o seu amor, as nossas futuras gerações, aos filhos, netos, sobrinhos, possamos ensinar também esta mesma fé, levando-os a viver plenamente aquilo que o Senhor nos deixou, para que encontrem também eles a sabedoria divina e a felicidade verdadeira e um dia possamos nos encontrar na vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José e de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo a todos.